Olá, meus amores do primeiro ano do ensino médio, do Colégio Boa Viagem, Eleva, das unidades da Jaqueira e de Boa Viagem. Aqui quem fala é a professora Graziela Moraes, professora de História do Brasil, e estamos juntos mais uma semana para tratarmos de um conteúdo bem interessante, de um aspecto bem pertinente da história de nosso país. O tempo dos Flamengos, ou seja, o momento de governo dos holandeses sobre parte do nosso território brasileiro. Mas, antes de começarmos a nossa aula, eu primeiramente quero desejar a todos e a todas uma semana maravilhosa, que tenhamos uma semana repleta de muita luz e de muita serenidade, que é o que a gente mais está necessitando nesse momento. Ao mesmo tempo, coloco-me à disposição para caso vocês precisem tirar dúvidas, discutir algum assunto pertinente que tenha relação com a história do Brasil, compartilhar sentimentos, tudo isso faz parte desse novo momento que a gente está vivendo, não é? Então, mais do que nunca, a gente precisa estar juntinhos, conectados, para que a gente possa se ajudar a vencer essa etapa tão delicada da nossa história. Vamos lá, meus amores? Vamos começar a aula de hoje. Bem, a aula de hoje, como já falei, vai tratar sobre a experiência do Brasil holandês. E diante dessa experiência, eu dividi a aula em 3 momentos. No primeiro momento, a gente vai falar sobre a relação entre a União Ibérica e o Brasil holandês. No segundo momento da nossa aula, trataremos sobre a invasão dos holandeses, a parte do norte do Brasil. E num terceiro momento, de uma forma bem pontual, vamos falar um pouquinho sobre a administração holandesa em nosso território. E, em particular, focaremos a atenção no governo de Maurício de Nassau. Apenas alguns aspectos que tornaram, inclusive, Nassau um dos personagens mais emblemáticos, mais citados da história de Pernambuco, por exemplo, né? Então, diante desse contexto em que a gente vai tratar, a gente não pode ignorar. Esse Brasil holandês vai envolver açúcar, vai envolver derramamento de sangue, ou seja, conflitos, e vai envolver também uma questão da política externa que envolve a Espanha, a Holanda e que, por tabela, vai reverberar, ou melhor, reverberou em Portugal e no Brasil, certo? Então, diante disso, a gente vai tratar aspectos peculiares para a gente entender um pouquinho por que os holandeses, lá no século XVII, tiveram interesse em invadir o Brasil. O que é que motivou os holandeses a atravessarem o Oceano Atlântico e, claro, trazerem um projeto de colonização sobre nosso território? Porque os holandeses não vieram para o Brasil para visitar, nem para propor unicamente melhoramentos materiais. Eles vieram porque eles tinham a intenção em dominar, em concentrar a produção do açúcar, da qual, por exemplo, Pernambuco era um dos maiores produtores do mundo. Então, vamos lá. Para a gente lembrar por que a União Ibérica vai ter uma conexão, ou vai levar a uma conexão que vai permitir os holandeses invadirem o Brasil. Só para a gente revisar algo que vocês já trataram em aulas anteriores. A União Ibérica é o momento em que, na ausência de um rei, ou seja, na falta de um rei para governar Portugal, o rei espanhol Filipe II, que tinha uma relação familiar com a família que governava, que reinava, né, e dominava o reino português. Então, Filipe II ele vai lutar pelo trono português para ser o sucessor daquele domínio, na questão que vai levar à formação da União Ibérica. Ou seja, quando o Dom Sebastião I morre na Batalha de Alcácer Quibir, o seu tio, Dom Henrique, ele vai assumir a governança. Só que ele também já estava idoso, doente, e pela questão da sua enfermidade, ele vai morrer pouco tempo depois. A morte de Dom Henrique, de certa forma, por não deixar nenhum herdeiro para o trono português, abre os olhos de Filipe II, rei espanhol, que vai reivindicar direito ao trono. E diante desse reivindicar,
ele vai lutar por esse trono e ele vai conseguir. Quando esse rei espanhol, Filipe II, consegue colocar também a coroa portuguesa, coroa do rei português na cabeça, ali a gente inicia o que a gente chama de União Ibérica. Ou seja, eu vou concentrar as coroas Portugal e Espanha nas mãos de uma única pessoa, o rei espanhol Filipe II. A partir daquele momento, claro, teremos repercussões que vão implicar na forma como o Brasil passa a ser governado, assim como todos os domínios portugueses que passarão ao controle do domínio espanhol, que agora a gente vai chamar de União Ibérica, como se Portugal e Espanha tornaram-se a mesma coisa. Diante disso, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas ele perde validade. Qual é o sentido de dividir a América em Portugal e uma outra parte em domínio espanhol? Não havia mais sentido, até porque agora tudo era uma coisa só, tudo fazia parte de um único contexto. Isso, inclusive, vai permitir uma flexibilização das fronteiras estabelecidas por esse tratado, vai permitir a interiorização aqui no Brasil de determinados grupos, que vai ser importante porque a gente vai ampliar a exploração desse território, certo? É claro que, diante do Brasil, a gente não vai ter mudança a princípio, no início, tão significativa. Os espanhóis eles não vão vir para cá para explorar, por exemplo, a América Portuguesa, ou o que era a América Portuguesa, que agora faz parte da União Ibérica. Manteremos, inclusive, o mesmo quadro de funcionários portugueses, mas um conflito, em virtude de uma política externa espanhola, e as suas consequências dessa política externa adotada pela Espanha, a gente vai ter um pouco de alteração no Brasil, que é quando os holandeses vão entrar em cena. E por que os holandeses entraram em cena? Bem, aqui é um mapa apenas para a gente ter ideia da extensão que agora cabe ao domínio ibérico. O que fazia parte do domínio português passa a ser domínio ibérico, sob a chancela, a tutela do rei Filipe II, e toda essa parte destacada em amarelo vai mostrar para a gente a dimensão dos territórios que passam a fazer parte da tutela do Filipe II, ou seja, territórios na África, na Ásia e na América. Pouco território não é. Mas, ao mesmo tempo em que a gente tem uma ampliação do domínio espanhol, ou melhor, da União Ibérica, diante desses territórios, a Espanha também estava entrelaçada em vários conflitos, inclusive bélicos, com outros países europeus. E isso, inclusive, vai repercutir muito nos cofres do rei Filipe II. Para a gente ter uma noção, aí a gente vai falar um pouquinho diante desses conflitos externos, a Espanha entrou em conflito contra a Holanda. E por quê? Por que a Holanda entrou em cena? Simples. A Holanda fazia parte dos Países Baixos, que vão conseguir a sua independência do domínio espanhol por volta do finalzinho do século XVI. Ou seja, a Holanda era colônia espanhola. Ao se tornar independente, autônoma e buscar por meio do comércio a sua sobrevivência econômica, o rei espanhol Filipe II, já lá no século XVII, começa a propor propostas de vingança para prejudicar as questões econômicas não só da Holanda, mas dos demais países que tornaram-se independentes. E diante disso, o governo espanhol, agora União Ibérica, vai propor um embargo espanhol, que seria um bloqueio econômico, ou seja, impedir que outras nações comercializassem com suas antigas colônias. Leia-se Holanda. E claro, quando a gente fala a base ou melhor, a força comercial da Holanda, a Holanda era um dos maiores compradores do açúcar que saía do Brasil, mas que era controlado pelos portugueses. Com esse embargo e diante de uma União Ibérica, o que cabia a Portugal agora está sob a administração espanhola. Logo, o que é que Filipe II vai fazer? Vai impedir que esse comércio açucareiro entre Portugal e a Holanda se mantenha. Isso vai gerar um grande conflito. Tanto os holandeses vão sofrer economicamente, mas Portugal também vai ser prejudicado. Lembrem, mercantilismo, lembrem que Portugal lucrava muito com esse açúcar.
Afinal, no Brasil não tínhamos descoberto ouro ainda, e a maior riqueza explorada em nosso território saía do nosso solo era o açúcar. Então, diante disso, claro, esses prejuízos econômicos vão estimular a Holanda a se organizar e criar uma estratégia de sobrevivência. Qual é a estratégia? Invadir aonde a gente tem a fonte de maior produção de açúcar. Que lugar seria esse? Brasil. Para isso, os holandeses vão criar suas companhias de comércio. A Companhia das Índias Orientais, que vai ter por finalidade invadir e ocupar os territórios na Ásia, parte inclusive também da África, e a Companhia das Índias Ocidentais, que vai ser criada em 1621 e que vai ser a responsável por trazer holandeses para o Brasil. Então, diante desse conflito, né, a União Ibérica acabou, de certa forma, favorecendo a invasão holandesa ao território brasileiro. Por quê? Porque os holandeses queriam manter o controle, ou melhor, o processo de venda do açúcar. O Portugal, que tinha o controle sobre o Brasil, era o maior produtor, mas a Holanda ela refinava esse açúcar, o que tornava ele mais caro, mais requintado, e que era esse requintado que os mais abastados queriam em sua mesa, um açúcar refinado, requintado. Então, gente, diante disso a gente passa a entender por que a União Ibérica, diante do processo de independência da Holanda em relação ao domínio espanhol, vai permitir que os holandeses cheguem ao Brasil no século XVII. Passado esse momento, a gente agora vai discutir um pouquinho sobre essa invasão holandesa. Então, veja, em 1621, os holandeses criam a Companhia das Índias Ocidentais, que tem por finalidade, claro, é uma companhia burguesa, tem por finalidade explorar em prol do comércio, lucrar, e essa principal medida é invadir o Brasil, já que a gente não consegue comercializar diretamente com os portugueses, agora a gente vai diretamente ao Brasil, que é a fonte, é o reduto de maior produção do açúcar. Bem, agora esse momento a gente vai discutir em um próximo vídeo, combinado? Então, vídeo 2, a gente vai tratar sobre essa invasão holandesa na Bahia e em Pernambuco. Vamos lá?